Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 595. Antigos inimigos. Localização desconhecida. Em uma mesa redonda, vários homens estavam reunidos. Esses homens carregavam um ar de autoridade e nobreza. Cada um aqui foi reunido por vários motivos, motivos que só eles sabem. Cavalheiros, vocês estão aqui com um propósito e apenas um propósito. A voz fria e sem emoção de Niklaus ecoou na sala silenciosa. Um holograma apareceu no meio da mesa, mostrando imagens de Alucard. Para matar Alucard. Não preciso dizer os motivos dessa missão ser tão importante, né? Já que temos um novo aliado em nossas fileiras que está participando ativamente de nossa organização. Nicholas olhou para um homem com pele cor de chocolate. Vou recapitular porque esta morte é a principal prioridade. Primeiro, Alucard provou ser bastante imprevisível. Suas ações não podem ser calculadas e manipuladas. Como um homem que segue o dogma da liberdade acima de tudo, ele é perigoso para nossos objetivos futuros. Em segundo lugar, o ritmo em que este homem cresce forte só pode ser considerado uma anomalia. Em menos de alguns anos, ele deixou de ser um vampiro recém-nascido para lutar contra a contagem de vampiros de frente. Em um futuro não muito distante, ele será uma potência que ninguém pode ignorar. Ele precisa ser eliminado agora. O homem de pele cor de chocolate ergueu a sobrancelha. Essa informação é verdadeira? Você duvida de mim, príncipe dos lobisomens? Nicholas levantou uma sobrancelha. Não, é muito difícil de acreditar. Fanir expressou sua opinião. Os progenitores são seres que não devem ser medidos pelo bom senso, principalmente aqueles que, mesmo entre os progenitores, são anormais. Nicholas, Fanir e o homem de cabelo loiro olharam para o único humano na sala, o ex-general James da Inquisição. Como alguém que acompanhou o progresso de Alucard desde o início. Só tenho uma coisa a dizer, é fascinante. O homem tocou a mesa e um teclado transparente apareceu. Ele clicou em alguns botões, e logo o holograma mudou, mostrando as imagens que ele tinha de Alucard desde a primeira vez que apareceu até a última vez que apareceu. Todos observaram silenciosamente o holograma, e puro choque foi visto no rosto do loiro Fanir. No começo, eu pensei que ele era uma anomalia que nasceu de algum experimento entre as três casas de vampiros. Afinal, como um vampiro pode ter os poderes das três linhagens mais fortes? Eu usei minhas fontes, e tentei encontrar algo nos três clãs, até mesmo no mundo humano, mas não consegui encontrar nada útil. Alguém estava me sabotando, me impedindo de encontrar o que eu queria. E a única sendo que pode fazer isso é Scatash Scalet. A influência da mulher é inegável, e sua natureza superprotetora deve ter sido transferida para o seu discípulo também. Como todo mundo sobrenatural sabe, a mulher gosta de seres com potencial e talento. Ela gosta de polir esses seres para brigar com eles no futuro. E Alucard cheirava a potencial mesmo a 1000 km de distância. James clicou em alguns botões do teclado e 2 documentos apareceram. Isso é. Nicholas arregalou os olhos. Depois que o dono da prisão do limbo pronunciou seus títulos, resolvi cavar ainda mais. Progenitores dos vampiros. Existe um arquivo na Inquisição que fala dessa espécie. São seres que nascem com um tipo específico de sangue, um sangue que é considerado uma iguaria no vampiro mundo. Sangue RH nulo. Ou como você gosta de chamar, o sangue dourado. Um sangue extremamente raro no mundo. Limitando minhas buscas aos Estados Unidos da América, que foi o primeiro local onde Alucard foi visto, encontrei 2 arquivos. Todos olharam para os 2 documentos. O primeiro documento era uma certidão de óbito de uma menina, e o outro era um relatório de um hospital na área da Califórnia. Nome: Vanessa Lewert. Idade na morte: 12. Tipo de sangue: sangue RH nulo. Status: morto por um animal selvagem em uma reserva natural no Kansas. Nome: Victor Walker. Idade atual: 23. Tipo de sangue: sangue RH nulo. Situação: o paciente tem anemia extrema. Após um exame, o paciente foi colocado em um soro e atualmente está saudável. O primeiro, como você pode ver,
A garota foi vítima de um animal selvagem. Eu pesquisei um pouco e descobri que ela foi morta por um vampiro escravo. Mas a garota não é importante. O segundo documento é Alucard. Um silêncio caiu ao redor. Mesmo que os traços fossem diferentes, parecendo menos bonito, mesmo que o menino estivesse um pouco magro na foto, ele era, sem dúvida, o Alucard quando era mais novo. Ele era humano. O loiro não pôde deixar de sussurrar. Sim, Lord Baal, ele era um humano. James falou com uma pitada de curiosidade brilhando em seus olhos. Isso é definitivamente interessante. Como um humano conseguiu se tornar um dos progenitores de uma raça inteira? Como isso é possível? É por causa de seu sangue? Mas, por que meus experimentos estão falhando então? Desde que James colocou as mãos nessas informações, ele fez o possível para recriar os eventos que levaram a Alucard a descer. Bem, Alucard. Mas tudo o que ele conseguiu foram vampiros fracos que nem chegaram perto do potencial ou poder de Alucard. O gatilho não é apenas o sangue, é outra coisa. Essa foi a conclusão a que James chegou. Foi entendido no mundo sobrenatural que não pode haver dois progenitores na mesma era. Se um progenitor nasceu, esse progenitor teve que morrer para que os outro progenitor nascesse. As forças do destino estão agindo para impedir que outro Victor nasça. James pensou que era bastante provável. Afinal, ter três progenitores de vampiros na mesma época é algo que aqueles que regulam a existência querem evitar. Bem, isso é apenas uma teoria. Ainda continuarei meus experimentos. Ele era um humano fraco que, desde criança, foi protegido por alguém, especificamente falando, o Clã da Neve. O holograma mudou e a câmera de segurança mostrou uma criança de cabelos brancos ao lado de vários vampiros e uma empregada doméstica de cabelos pretos. Violet Snow entrou em contato com Victor quando era mais jovem e, como todos sabemos da peculiaridade do clã Snow, a mulher era obcecada pelo humano e o protegeu desde a infância. Devo dizer que ela fez um trabalho esplêndido, considerando este é o único registro que pude encontrar do homem chamado Victor Walker. Eu presumo que a própria Scatar fez o resto do trabalho para apagar todos os registros dele. É correto supor que, quando ele atingiu a maioridade, Violet o encontrou novamente e realizou o ritual para transformá-lo em vampiro. Sim. E presumo que algo deu errado com aquele ritual, e devido a vários fatores desconhecidos, o homem que já foi um humano doente despertou como segundo progenitor dos vampiros. Isso é ridículo. A série de coincidências envolvendo a vida desse homem é estranha. É como se ele fosse amado pela deusa da sorte ou algo assim. Tem certeza que não tem outro grupo puxando os cordões por trás? Estava muito cético. Eu entendo seus pensamentos. Eu realmente entendo. Como alguém como ele pode ter nascido por coincidência? Eu me recuso a acreditar em algo que não científico como isso. E para responder à sua pergunta, não encontrei nenhuma evidência de outros grupos envolvidos com Victor Walker. James, em um mundo como o nosso, onde os deuses estão andando entre os homens, a probabilidade de tal evento acontecer devido à sorte é muito alta, explicou Niklaus. Forças como o destino existem, e não é improvável que elas estejam por trás do nascimento dessa normalidade. Até onde eu sei, essa força não pode interferir diretamente ou forçar alguém a seguir o caminho que deseja. Ele não é um ser senciente como o limbo. Essa força está mais em um estado de inexistência. Eles são apenas um conceito. Está correto. Mas isso não significa que a probabilidade existe. James levantou uma sobrancelha. Explique. O fluxo do destino é como uma linha reta, e dentro dessa linha reta existem ramificações. Cabe ao usuário decidir se entra ou não nessas ramificações. Um velho amigo me disse, as escolhas moldam o seu futuro. Pensando nisso nesse contexto, fica fácil de entender, né? Victor sem saber criou esse caminho para si mesmo sendo quem ele é. James abriu os olhos ligeiramente. Correto. Regras, emoções, pensamentos, assim como muitos outros fatores impedem os seres de agir por sua própria vontade.
E pelo breve contato que tive com Alucard, posso dizer que ele é um homem que descarta tudo isso e sempre exerce sua vontade, não importa se são perigosos ou não. E se Alucard era assim mesmo quando ele era criança? Não, é impossível isso acontecer. As condições já estavam lá. Só faltou uma coincidência para tudo explodir. O ritual que Violette fez para transformá-lo, hein? Niklaus apenas assentiu. A terceira razão é que Alucard está se tornando mais ativo, disse Nicholas em um tom sem emoção. E eu não gosto disso. Antes, ele apenas reagia. Agora ele está se movendo mais. Meus espiões viram o clã Fulger indo para a Inglaterra, e Pepper Scarlet, a filha de Scatashi, foi vista no Japão. James continuou. Conhecendo Scatashi, a mulher não arriscaria a segurança de sua filha. Ela está definitivamente no Japão, e minha especulação é que eles foram encontrar o yokai. Não era novidade que Alucard e o seu yokai tinham uma aliança. Fanir falou sobre o encontro aos seres presentes. E, finalmente, a quarta razão. O rei demônio diabo o quer morto. Baal continuou. Um dossiê completo será distribuído para aqueles que não conhecem Alucard. Graças aos nossos novos ajudantes, temos força suficiente para capturar Alucard. Não podemos lutar contra ele de frente. Só Deus sabe o quanto mais forte ele está agora, disse Fanir. Niklaus assentiu, e nós não vamos. Ele é o homem que lutou contra Agares e viveu para contar a história, algo que apenas alguns poucos podem se gabar, sem mencionar seus novos aliados. As esposas de Vlad. Bem, ele é um bastardo muito bonito. Fanir bufou irritado, a inveja pingando de seu tom. Planos serão feitos e a armadilha será armada. Segundo assento, James. Deixo a missão para você. Não fale. Eu não vou. Ao contrário de antes, não tenho mais limitações por estar na Inquisição. E pensar que os anjos se importariam que eu estivesse experimentando, embora eu previsse que algo assim aconteceria. Por causa disso, eu nem estava na guerra de cerco. James não pôde deixar de revirar os olhos para a hipocrisia de Angeus. Eles ignoraram seus experimentos, mas apenas em uma ordem limpa. Ele teve que sair para não ser morto. Bem, eles são apenas ferramentas de um deus arrogante. Niklaus acenou com a cabeça, levantou-se, tocou o peito e disse, Senhores, para um novo amanhecer, que seus caminhos sejam feitos de glória. Para um novo amanhecer. Os três falaram ao mesmo tempo. Niklaus se virou e começou a sair da sala, a reunião encerrada. Caminhando pelos corredores, Niklaus se deparou com alguém, precisamente falando, sua filha. Jessica. Ao contrário de alguns meses atrás, a mulher parecia mais fria e sem emoção. Toda sua inocência foi perdida, e um olhar sombrio estava em seu rosto. Ela havia amadurecido ao ver a escuridão de seu pai, mas havia amadurecido de uma forma que Nicholas não gostava muito. Ela é muito gentil para este lugar. Meus irmãos estão estáveis, eles sobreviveram. Os olhos de Nicholas brilharam. Bom. Sim, muito bom. Vlad está enfraquecido agora devido ao veneno. Ele não pode usar 100% de seus poderes de progenitor, mas temo que essa condição dure apenas 2 anos. Preciso terminar meus planos antes disso. Niklaus não pôde deixar de se maravilhar com os poderes regenerativos de um progenitor mais velho. O veneno que ele usou era uma mistura das fraquezas mais letais dos vampiros e, mesmo assim, Vlad estava apenas um pouco enfraquecido. Eu ouvi sobre a reunião. Eles vão caçar Alucard novamente. Oh! Como você ouviu sobre isso? Jessica apenas apontou para o terno de seu pai. Niklaus ergueu uma sobrancelha, tocou no bolso e tirou um minúsculo inseto do tamanho de um mosquito. Ele nem teria notado se sua filha não tivesse apontado. Quando ela colocou isso. Você está melhorando, minha filha. Em vez de ficar irritado, ele ficou satisfeito por sua filha estar demonstrando resultados. Ao contrário de seus 2 irmãos, que eram experimentos, Jessica era filha biológica de Nicholas, e ele conhecia o potencial de sua filha, um potencial que sempre foi reprimido por sua personalidade. Você odeia Alucard, pai? Nicholas olhou para Jessica por um longo momento e disse. Eu não o odeio. Na verdade,
Você pode até dizer que eu gosto dele um pouco. Jessica apenas ergueu a sobrancelha. Sim, ele destruiu meus planos em Nightingale, e isso é irritante, tanto planejamento sendo desperdiçado. É algo que eu odiava perder na época. Mas ele enfraqueceu Nightingale. O que? Jessica estava confusa. Nicholas começou a andar pelos corredores. Atualmente, Nightingale está dividido. Vlad como grande rei detém 50% das forças de Nightingale, mas os três condes de vampiros estão apoiando Alucard. Apenas ter o clã Fulger e Snow como aliados é mais do que suficiente para controlar a política interna e externa de Nightingale. Nicholas não pôde deixar de se maravilhar com a situação. Você poderia dizer que a situação política agora em Nightingale é o mesmo que ter dois reis no mesmo país. E Vlad não pode fazer nada para impedir isso. Ele não pode arriscar uma guerra civil e dividir o país em dois permanentemente. Ele ainda tem um objetivo a cumprir. Pode-se dizer que o status atual dos dois progenitores é de neutralidade. Eles não se antagonizam, mas também não se ajudam. Alucard me fez um favor. Ele enfraqueceu Vlad. Ele roubou seus subordinados mais leais. Como posso odiá-lo? Um sorriso imperceptível apareceu no rosto de Nicholas. Ele facilitou para mim centenas de anos de planejamento, e ele fez o que eu mais queria, apenas sendo ele mesmo. Este homem certamente é interessante, e agradeço a ele por isso. Agradeço a ele por ser quem é. Porque agora tudo é mais fácil. Seus olhos brilhavam vermelho sangue. Jessica apenas observou silenciosamente. Pensar que você gostaria de alguém que é seu inimigo. Sim, minha filha, uma situação engraçada mesmo. Posso dizer que essa é a maior arma de Alucard, uma arma que supera até mesmo o carisma de Vlad. Minhas três esposas são lindas vampiras. Capítulo 596. Decisões que mudam um futuro e arrependimento. Rouxinol. Clã da Neve. Violette, Hilda e Agnes estavam em uma sala de reuniões. Já se passaram algumas horas desde que Mizuki veio e contou a eles tudo o que Victor havia feito na Terra. Vale dizer que as três mulheres ficaram chocadas, indo para o território inimigo, salvando os herdeiros das facções, matando milhares de demônios, rejeitando o pedido de Vlad, e desistindo de ser um conde vampiro. Ainda não consigo acreditar em quanto caos meu marido pode causar sem que eu fique de olho nele. Violette suspirou. Ela ainda não conseguia acreditar no que tinha ouvido. Victor com certeza tem uma coragem acima da média. Violette olhou para sua mãe com um olhar estreito, e logo depois, ela suspirou novamente. Ela conhecia muito bem aqueles olhares sonhadores de sua mãe. Afinal, era uma aparência que ela tinha quando era mais jovem. Parece que ela está se apaixonando lentamente por ele. Violette pensou, e para ser honesta, ela não estava muito chateada. Ok, talvez um pouco. Mas a questão é que, apesar de ter problemas com a mãe, ela ainda queria o melhor para a mulher, e viver com pensamentos de vingança não era muito saudável. Como membro do Snow Clan, ela sabia que as emoções podem ser uma armadilha traiçoeira. Assim como sentem um amor muito forte, também sentem ódio na mesma proporção. Se seu marido estava lá para garantir que sua mãe não sucumbisse a esses sentimentos negativos, ele seria mais do que bem-vindo. Ah, eu sinto sua falta. Eu sei que não faz muito tempo desde que ele partiu. Mas mesmo assim, eu sinto sua falta. Esse estresse de comandar o clã e a cidade está me matando. Porque esses filhos da puta não sabem ficar quietos. Violette murmurou para si mesma. A quantidade de problemas acontecendo na nova cidade só poderia ser descrita como caos absoluto. É o que acontece ao misturar várias raças em um único local. Como estão os dois lobisomens? Violette perguntou. Eles estão descansando em um de nossos quartos. Surpreendentemente, eles estão se dando bem com o nosso clã. Hilda respondeu. Talvez seja por causa das semelhanças físicas. Se eles não fossem lobisomens, eles poderiam muito bem passar por nosso clã. Comentou Inês. Verdade. Violette estreitou os olhos no final. Por um momento, ela se imaginou sendo a irmã de Leona, e esse pensamento a enfureceu.
De jeito nenhum eu vou me tornar a irmã daquela vadia. Corey 32R. De qualquer forma, o status de contagem de vampiros do meu marido foi revogado. E agora? Violette perguntou. Ela ainda não era boa em política como sua mãe. Nada acontece, respondeu Agnes. Todos os seres mais influentes do mundo conhecem seu status como o segundo progenitor dos vampiros, e esse status por si só é maior do que uma contagem de vampiros. Ele se classifica com vilaria importância agora, e é apenas uma questão de tempo até que todos os nobres vampiros saibam isso. Se eles ainda não souberem, é claro. Agnes sorriu no final. O que você fez? Violette estreitou os olhos. Ela sabia o que aquele sorriso de sua mãe significava. Medidas de segurança. Espalhei ainda mais esta informação. O sorriso de Agnes tornou-se um pouco malévolo. Tudo bem fazer isso. Sim, é apenas vantajoso para nós. Agnes cruzou as pernas e continuou. Quando o dia prometido chegar, nossas ações não serão vistas como traição. Afinal, estamos apoiando um progenitor e todos sabem o quanto essa existência é importante para uma raça. Essa é uma das razões pelas quais Vlad também tem alguns apoiadores. E estamos apenas expressando algo que já seria conhecido. Claro, estamos aproveitando isso também. Hilda continuou. Violette ficou em silêncio e pensou nas possíveis reações ao que iria acontecer. Ela pode não ser tão experiente quanto a mãe, mas isso não significa que ela não estava aprendendo, e com tanta informação como aquela, ela já conseguia entender o que a mãe queria. Entendo. Você está tentando dizer que os vampiros estão mais fortes do que nunca, hein? Hilda e Agnes sorriam de orgulho. O Snow Clan se move com consequências internas e externas em mente. Na maioria dos casos. Agnes murmurou no final, pois sabia o quão temperamental ela poderia ser e poderia jogar todos os planos pela janela. Embora não gostemos muito de Vlad e de seu governo, isso não significa que o homem não seja importante para nossa raça. Podemos ter problemas internamente, mas por fora, precisamos parecer mais fortes do que nunca, e tendo dois progenitores em nossas fileiras é prova suficiente disso. Hilda continuou. E ao fazer essa mudança, podemos controlar melhor os cidadãos da nova cidade, acrescentou Agnes. Violette abriu a boca ligeiramente em estado de choque. Pensar que eles podem fazer planos que cobrem vários pontos ao mesmo tempo. Violette não teve escolha a não ser admitir que não conhecia sua mãe, pelo menos aquelas habilidades políticas. A mulher era mestre nesse assunto. Bem, ela foi a líder do clã da neve por muito tempo, então ela deve ter alguma habilidade nisso. Não que isso seja algo incrível ou algo assim. Ela bufou no final. De repente, as três mulheres ouviram uma batida na porta. Entre, Agnes falou. No momento em que a porta se abriu, eles viram os pais de Victor. Os dois tinham um olhar extremamente sério, bem diferente do habitual. Se você veio aqui, posso entender que você tomou uma decisão? Inês falou. Sim, Leon falou por Eliana. Posso perguntar as razões? Violette perguntou. Demônios. Leon ficou em silêncio e pensou em suas palavras a seguir até abrir a boca. Mesmo quando nosso filho entrou neste mundo, nossa vida normal não mudou muito. Sim, a notícia foi chocante, e descobrimos nós mesmos em um novo mundo que sempre existiu, mas tudo ainda estava normal, como antes de Victor se tornar um vampiro. Presumo que foi meu filho quem garantiu isso, certo? Sim, desde o começo, quando ele se transformou em um vampiro, ele se preocupava com sua família. É por isso que meus subordinados que uma vez cuidaram de mim estavam estacionados no mundo humano protegendo vocês dois. Violette era quem mais sabia sobre o assunto. Afinal, ela estava com Victor desde o início. Ele garantiu que sua vida cotidiana normal não fosse interrompida. E conforme ele aprendia mais sobre aquele mundo e ganhava mais influências nele, ele começou a controlar todos os aspectos de sua vida fora de casa, seu trabalho, seus amigos, sua vizinhança, tudo era controlado e verificado por ele. Leon arregalou os olhos ao olhar para sua esposa e viu que a mulher não estava surpresa. O quê? Você é o único que não percebeu isso. Mesmo sem fazer nada,
Fui promovido de repente na minha empresa. Se eu quisesse, nem teria que fazer nenhum tipo de trabalho, e mesmo assim, eu ganharia muito dinheiro. E você sabe como nosso filho é bastante superprotetor. Ele está tão focado nisso que às vezes é assustador. Ana riu divertida. Eca. Espere, o que você quer dizer com todo mundo checado? Exatamente o que eu disse. Desde aquele incidente com Afrodite, ele fez questão de checar toda a vizinhança para ver se não havia algum tipo de ser sobrenatural escondido ou não. Felizmente, eles estavam todos limpos. Mas devo dizer que a sua família desde o início não era normal. O que você quer dizer? Leon perguntou. Pense nisso. Vocês eram amigos de um ex-general dos lobisomens, um ex-caçador habilidoso, bem como uma maldita deusa, e seu filho é um progenitor de vampiros. Isso definitivamente não é normal. Parece que suas vidas estão perdidas de algum tipo de filme dramático ou algo assim, e pior, você nem sabia disso. Hilda e Agnes ergueram as sobrancelhas quando ouviram o que Violette disse, percebendo que Violette estava certa. Cada um com seus segredos. Adão era um bom amigo churrasqueiro, e Renata sempre foi boa com minha esposa. A mãe do André foi resultado da ajuda da minha mãe no passado, comentou Leon, despreocupado. Não seja tão casual sobre isso. O que você quer que eu faça? Eu não sei, ficar chocado ou algo assim. Eu superei essas coisas quando descobri que a amiga da minha esposa era uma deusa. Acredite, nada supera esse choque. Eu sei, né? Quem pensou que Renata era uma deusa? Ana comentou em tom despreocupado. Hilda e Agnes estavam suando um pouco. Essas duas não estão muito despreocupadas com isso. O sorriso de Violette cresceu. Oh, essa dita deusa é a esposa de seu filho agora. O que? Leon gritou em choque. Aquele ladrão de berço. Eu disse a ela para não fazer isso. Eu converso com ela mais tarde. Ana estava bastante irritada. Fodido filho da puta sortudo. Uma deusa da beleza como esposa. Ele não é extraordinariamente sortudo? Leon pensou consigo mesmo. Ele não ousava expressar seus pensamentos, ou a mulher ao lado dele ficaria muito zangada. Mas sério, eu nunca tive ciúmes de ninguém antes, mas meu filho torna isso bem difícil. Que homem não teria ciúmes dele? Leon pensou. Ei, isso me ofende. Eu não sou um ladrão de berço. Agnes resmungou. Ela era um pouco mais velha, mas no mundo sobrenatural, os números não importam. Contanto que você tenha a mentalidade de um adulto, tudo bem. Por causa disso, embora Violette seja considerada uma vampira bebê, ela não é tratada como tal. Na maioria das vezes. No geral, a idade adulta era apenas a estatística que indicava que o vampiro havia passado por seu primeiro aumento de força. Um silêncio caiu na sala quando a voz de Agnes saiu. Leon olhou para Agnes com um olhar sem vida. Mais um? Triplo Oiakodon. Violette começou a suar frio quando ouviu triplo Oiakodon. Parece que Ruby até infectou o pai de Victor. E o homem era um amante do cinema. Você já não sabia disso? Ana olhou para o marido. Não, eu não sabia. Oh. Olhando para Agnes por alguns segundos e vendo a beleza estonteante da mulher, ele ficou sem palavras. Leon olhou para Violette e viu que a mulher não perdia para a própria mãe, e as duas mulheres estavam com o filho dele. Seu filho estava com 3 pares de mãe e filha. Foda-se, meu filho é um filho da puta sortudo. Ele acidentalmente deixou escapar. Uma sensação fria de repente caiu na sala. Leon olhou para sua esposa e viu o olhar sem vida em seus olhos. Ara, eu me pergunto o que você quer dizer com isso. Merda, Leon estava suando como um porco prestes a ser abatido. Os olhos de Agnes e Violette brilharam. Mãe e filha se entreolharam e acenaram ao mesmo tempo, e seus pensamentos eram os mesmos. Encontramos um companheiro. Agora, eu entendo de onde veio a personalidade possessiva de Victor. Hilda pensou divertida enquanto olhava para esta situação. Se Ana não tivesse cabelo preto, ela poderia confundir a mulher com um membro feminino do clã da neve. Ela já viu várias situações como essa no passado com as mulheres de seu clã. Senhor Leon, Madame Ana,
Por mais divertido que seja ver Leon sendo torturado, gostaria que voltássemos ao assunto principal. Os dois olharam para Hilda com olhares diferentes. Ana com um olhar sem vida e Leon com uma expressão horrorizada. Aquela mulher é uma sádica. Leon pensou. Mutar. Ana deixou isso de lado. Por enquanto. Seus olhos começaram a voltar ao normal e ela continuou de onde havia parado. Percebemos que meu filho estava nos mantendo protegidos o tempo todo, mas devido à recente invasão de demônios, percebemos que existem forças que nem mesmo meu filho pode combater facilmente ele nem sempre estará lá para nos proteger, portanto, decidimos nos tornar vampiros. Você vai desistir de comidas saborosas para comer sangue? Violette perguntou com um pouco de ressentimento em sua voz. Ela ficou furiosa quando ouviu isso de Ruby. Ana olhou para Violette neutramente. Sinto muito. Seu olhar se tornou um pouco arrependido. Você tem todo o direito de estar irritado. Agora eu entendo que estamos em uma posição privilegiada que nem mesmo outros seres poderiam imaginar. Podemos escolher entre vampiros e lobisomens. O próprio benefício de ter uma opção e poder escolher é um privilégio que poucos, se houver, têm, e isso tudo graças ao meu filho. Confesso que não pensei muito nisso na época. O olhar de Violette suavizou. Ela não poderia ficar brava com Leona mesmo que ela quisesse. Afinal, ela era mãe do marido, e não era só isso. A mulher era muito difícil de odiar. Ela era muito parecida com o marido e, para Violette, isso era uma fraqueza. Um bom exemplo é agora. A mulher era completamente honesta, uma característica que Violette gosta muito e que seu marido herdou completamente de sua mãe. Ela não tem dúvidas de que se Victor estivesse na situação de Ana agora, ele teria feito a mesma coisa. Quando eu descobri o que você disse sobre vampiros e sua atitude, eu fiquei realmente chateado. Eu admito isso. E peço desculpas pela minha atitude mesquinha alguns segundos atrás. Está tudo bem, eu sei que estava errado. Tive muito tempo para pensar sobre isso e aprendi que se meu filho não fosse tão excepcional como ele é, a situação teria sido bem diferente. Minha família provavelmente não seria seguro. Violette assentiu com a cabeça. Ela não negou as palavras da mãe de Victor pelo simples fato de que ela estava totalmente correta. Se Victor fosse fraco, eles não estariam desfrutando desses benefícios agora. Esse era o privilégio dos fortes e, no mundo sobrenatural, isso era tudo. Agnes e Hilda não conseguiram conter seus sorrisos orgulhosos para Violette. Ela estava crescendo e se tornando uma mulher maravilhosa. Violette permaneceu em silêncio até se decidir, quando abriu a boca e disse: Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 597. Mudanças e potencial. Agnes e Hilda não conseguiram conter seus sorrisos orgulhosos para Violette. Ela estava crescendo e se tornando uma mulher maravilhosa. Violette permaneceu em silêncio até se decidir, quando abriu a boca e disse: Muito bem, eu entendo seus motivos e os aprovo. Entrarei em contato com meu marido o mais rápido possível. Ele está atualmente no Japão discutindo com nossos aliados Shokai. Ana suspirou, um pouco aliviada. Inicialmente, ela deveria ter se tornado uma discípula de Afrodite, algo como uma santa para a deusa, mas como Victor recebeu todas as bênçãos de Afrodite, esse caminho não estava mais aberto para Ana. Sem mencionar que se tornar uma discípula de Afrodite não daria a ela o mesmo potencial de se tornar uma vampira, especialmente uma da linhagem de seu filho. Ela estava um pouco preocupada porque seu filho havia deixado a decisão para Violette. Se Violette aprovasse, ele a mudaria. A razão para isso era que o grupo geralmente estava muito ocupado, pois todos se movimentavam para garantir os objetivos do grupo. Então essa decisão recaiu sobre a primeira esposa. Você não pode fazer isso. Leon perguntou. Eu posso, mas então vocês não se tornarão vampiros nobres, mas sim escravos de vampiros. Apenas um progenitor pode tornar os vampiros nobres. Pensando na explicação de como a sociedade dos vampiros funcionava, Leon disse: eu tinha esquecido disso. Enquanto você espera meu marido,
Sugiro que aprenda mais sobre o mundo sobrenatural, especialmente os nobres vampiros. Traga-os para dentro. Sim, Lady Violet. Uma voz ressoou na sala e, alguns segundos depois, uma sombra emergiu da mesa de Violet e vários livros apareceram. Leia e aprenda. Anne e Leon suaram um pouco quando viram como os livros eram grossos. Vocês não têm internet ou algo assim? Talvez, um vídeo explicando. Leon perguntou. Nós não. Eka. Os dois gemeram em derrota. Até Victor teve que ler todos esses livros em algum momento. A maioria de nossas informações está em livros antigos e grossos. Como vampiros, o tempo não nos afeta como humanos, temos grande longevidade e, por causa disso, nossa sociedade evolui lentamente. Acredite em mim quando digo que tudo o que você aprendeu com nossas interações foi apenas a ponta do iceberg. Algo que Ruby e eu pretendemos mudar no futuro. Depois que você aprende sobre a facilidade da internet, é difícil voltar atrás. Vamos acabar logo com isso. A espessura desses livros me lembra do meu tempo na universidade. Ana resmungou enquanto pegava os livros. Leon segurou os livros restantes em silêncio enquanto ajudava sua esposa. Quando Anne e Leon saíram do escritório, Violet olhou para a mãe Hilda, que tinha um sorriso tão grande e satisfeito que fez Violet se encolher um pouco. O quê? Estamos tão orgulhosos de você, minha filha. Você se tornará uma esplêndida líder de clã. Hilda apenas concordou com um aceno satisfeito. As bochechas de Violet ficaram um pouco vermelhas. Pare de ser legal comigo e volte a ser a vadia que eu conheço. É enervante. Fufufufu. Agnes não foi afetada pelas palavras da filha. Ela sabia que a garota estava apenas envergonhada. Violet retrucou, e eu não vou me tornar a líder do clã. Juro por Deus, esses papéis são inimigos de todos os líderes de facção. Você estará no controle do clã por muito tempo. Agnes olhou para a filha com horror, e logo depois, ela olhou para a pilha de papéis que ainda não foram contabilizados, começou a suar frio, e então olhou para a filha como uma mãe olha para uma filha que deve carregar seus fardos. Minha filha, estou envelhecendo. Você sabe como é. É hora dos jovens assumirem o manto e deixarem a geração mais velha descansar. Foda-se, eu não vou aceitar essa merda. E você não disse que era velha quando decidiu se casar com meu marido e dormiu na mesma cama com ele enquanto babava por todo o corpo. A mulher ao menos teve a decência de parecer constrangida. Isso e aquilo são coisas diferentes. Você não entende como é difícil ficar longe dele quando ele deu aquela surra em Skatashi e Natasia. As duas pareciam as cadelas mais felizes que existem. Se não fosse por minhas inibições, eu estaria cavalgando aquele pau grande já. Ao ver mãe e filha trocando farpas em meio ao constrangimento, Hilda apenas revirou os olhos. Eles não podem ser honestos consigo mesmos. É realmente tão difícil. Lady Violet, Condessa Agnes, temos mais relatórios que precisam de aprovação. Mãe e filha pararam de gritar uma com a outra, e um olhar derrotado apareceu nas duas mulheres. Eu juro que vou matar Vlad por isso, Agnes resmungou. Maldito bastardo jogando o trabalho em mim. Essa merda nunca acaba. Violet falou em seguida. Hilda começou a suar frio com esta demonstração. De alguma forma, o pobre rei se tornou um bode expiatório para essas mulheres. As duas mulheres sentaram-se em seus respectivos lugares e disseram ao mesmo tempo, vamos continuar. Uma hora depois. Japão. Skatashi, Ruby, Siena, Lacus, Pepper, Kaguya, Natalia e Mizuki, que recentemente se juntaram a Natalia, estavam olhando para a grande estrutura de gelo que começou a derreter em vapor. Ele terminou de meditar, Kaguya falou. De repente, uma pressão como se a própria gravidade tivesse mudado caiu sobre eles e deixou todos sem fôlego por alguns segundos. O único que não foi afetado foi Skatashi, que desenvolveu um sorriso predatório. Seus olhos brilharam em vermelho sangue e o desejo de batalha escoou de seu corpo. Ele ficou mais forte. Seu sorriso se distorceu ainda mais quando ela sentiu a pressão aumentando. Ele não foi apenas meditar? O que aconteceu? Como ele cresceu tanto?
Eu mal consigo respirar. Siena não estava levando isto bem. Scatache deleitou-se com esse sentimento opressivo, ignorando completamente a filha enquanto ela mexia um pouco as pernas. Foda-se, estou molhada. Algo mudou. Esse sentimento é pior do que antes. Ruby murmurou enquanto se concentrava em sua conexão com Victor e arregalou os olhos. O que é esse sentimento sombrio? É como se eu estivesse em um poço de negatividade. Scatache olhou para a filha com um olhar neutro, não ignorando as palavras de Ruby. Olhando para a estrutura de gelo derretendo, ela concentrou seus sentidos e percebeu que sua filha estava certa. Ela arregalou os olhos ao se lembrar da sensação. É parecido com aquela mulher, mas ao mesmo tempo, é diferente. Deve ser o efeito causado por Roshani. Quando a estrutura foi totalmente desmontada, alguém caiu na frente do grupo. Vestindo apenas metade de seu kimono, o corpo musculoso de Victor estava à vista. As mulheres olharam para Victor de forma estranha. Ele não havia mudado muito, apenas seu cabelo havia crescido, mas isso não era algo para se destacar. Ao contrário das meninas, Scatache notou claramente as mudanças de Victor. A mudança não ocorreu externamente, mas internamente. O sorriso da mulher cresceu, e ela desapareceu e deu um soco no peito de Victor. Um estrondo foi ouvido e a área ao redor sofreu impacto, mas Victor estava parado ali como se o golpe dela não tivesse efeito sobre ele. Oia! Eu não esperava tal recepção, meu amado mestre. Diga-me, você sentiu alguma coisa? Como um mosquito mordendo minha pele. O sorriso de Victor cresceu. O sorriso de Scatache apenas cresceu mais uma vez. Ela estava prestes a perder o controle a qualquer momento, e o olhar que ela tinha em seu rosto era um olhar que aqueles que treinavam com Scatache conheciam muito bem. Um olhar maníaco para cortar um diamante bruto. O instinto de professora da mulher era louco. Mas ela se conteve. Ainda não era hora disso. Ela precisava checá-lo primeiro. Sem perder tempo, a mulher se aproximou de Victor e tocou todo o seu corpo. Ignorando seu mestre, ele olhou para as meninas. Vocês voltaram, Natalia, Mizuki. Sim. Os dois responderam inconscientemente, enquanto os olhares que usavam no corpo de Victor pareciam ser de um criminoso sexual. Um olhar compartilhado por todos os presentes. Nem Ruby ficou de fora. Meninas, voltem para mim, Victor falou em sua mente. Normalmente, ele só poderia fazer isso quando as meninas estivessem em sua sombra, mas devido às mudanças físicas, ele agora poderia utilizar passivamente suas características como progenitor. E sendo o pai daqueles que ele criou, a telepatia era uma coisa simples de se fazer. As meninas estranharam por alguns segundos, mas logo responderam. Sim, espero que Nero não tenha ouvido isso. Evidentemente, ele ainda não conseguia controlar bem suas habilidades. Roxana. Quando Victor falou o nome da mulher, uma névoa vermelha apareceu ao lado dele e logo uma mulher alta e curvilínea apareceu. Ela cresceu até uma altura de 195 centímetros de altura. Seu longo cabelo vermelho sangue cresceu até os tornozelos e ela estava usando um vestido vermelho que mostrava suas pernas e enfatizava seus bens que se transformaram em um equipe. Além disso, suas orelhas ficaram mais proeminentes e afiadas, e seus dentes afiados mudaram para dentes normais. Ela parecia muito mais graciosa e mais gostosa do que antes. Parece que não sou só eu que vou precisar de outro vestido. Você ficou mais alto. Sim. Quero dizer. Errado. O que quer dizer com eu fiquei mais alto? Olhe para o meu corpo sexy. Ela segurou os dois seios. Olhe para minha bunda. Ela tocou sua bunda. Eu fiquei mais quente, até Afrodite perderia contra mim, e tudo que você pode dizer é que eu fiquei mais alto. Fumou. Parece que seu ego também cresceu. Victor apenas balançou a cabeça, não se importando com o beicinho da mulher. Ela pode ter crescido em muitas áreas, mas ainda é a mesma Roxane cabeça de vento. Claro, meu nível de importância aumentou, então o meu ego também crescerá. Ela bufou orgulhosamente enquanto dava tapinhas no peito.
Kaguya sentiu uma veia saltar em sua cabeça quando viu a atitude de Roshani. Parece que ela precisa ser disciplinada novamente. Roshani sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando ouviu o tom sem emoção de Kaguya. Espere, empregada-chefe, estamos no mesmo nível agora. Estamos casados com nosso mestre. Você não pode fazer isso. É aí que você está errado. Já que estou no mesmo nível que você, eu realmente posso fazer isso agora. O sorriso de Kaguya cresceu. Como esposa de meu mestre, você deve se comportar como tal. Essa atitude arrogante não será tolerada. Porra. Roshani desapareceu em nuvens vermelhas e voltou ao mundo interior de Victor. PFFT. Ah! Todos olharam para Katashi com olhares confusos, porque ela estava rindo de repente. Eles se perguntaram. Como esperado. Externamente você pode não ter mudado, mas internamente, tudo em você mudou. Toda a sua estrutura interna foi completamente renovada. É como se você tivesse sido reformado com o material mais resistente do planeta. Ah, tio, eu adoraria quebrá-lo para ver seus limites. Um olhar maníaco apareceu nos olhos de Katashi. Desta vez, até Victor começou a suar frio. Essa reação nem se compara ao que ela teve no começo. Ele pensou que se continuasse, Katashi iria realmente sequestrá-lo e fazer todos os tipos de coisas que seriam sangrentas e deveriam ser censuradas. Não que isso fosse uma coisa ruim, ele adorava aquela parte de Katashi, mas não tinha tempo para isso agora. Várias presenças se aproximaram de Victor, e ele percebeu que eram suas criadas. Ignorando suas criadas, que haviam acabado de chegar, Victor olhou para as irmãs Scarlett. Alguma ajuda aqui? Isso é o que seu olhar transmitia. Lacus rapidamente virou o rosto e ignorou Victor. Para ser honesto, o estado atual de sua mãe a assustava muito, e ela não queria ser pega no fogo cruzado. Pepper apenas virou o rosto e começou a assobiar, mas nenhum barulho foi feito. Siena apenas olhou para Victor. O que há de errado com ela? Victor estava com preguiça de analisar a mulher. Mãe, precisamos ir. Temos muitas coisas para fazer. Ruby falou com o mesmo tom frio de sempre. Victor olhou para Ruby com um olhar agradecido, como esperado de Ruby. Só ela teve a atitude de tocar esta mulher maníaca agora. Victor decidiu ficar em silêncio e não dizer nada porque sabia que se dissesse alguma coisa, Katashi o sequestraria rapidamente. Portanto, ele deu esse trabalho para outra pessoa. Mãe. Ruby falou mais alto quando viu sua mãe a ignorando. Katashi virou o rosto para Ruby, e aquele olhar de sua mãe fez Ruby se encolher um pouco. A mulher era assustadora. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.